A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Um bom dia a todos, e como é bom começarmos o dia na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eu queria convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Muito bem, Jonas, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Muito bem, irmãos, aí o capítulo 1 de Jonas é um livro curto, né? Tem apenas 4 capítulos. Mas essa história é bem conhecida do profeta Jonas, o profeta fujão, né, como a gente diz. Ele fugiu da presença do Senhor, e aí nós temos muito que aprender com essa história. Eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos nessa manhã, e a primeira delas é que nós, ao olharmos para essa história de Jonas, nós vemos um homem, um profeta, alguém que o texto diz que a palavra do Senhor veio a ele, alguém que teve o privilégio de ouvir a voz de Deus falar a ele, e isso no contexto do Antigo Testamento era de fato um grande privilégio, porque no Antigo Testamento nós temos que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que Deus falava
com algumas pessoas, poucas pessoas inclusive. Poucas pessoas tinham o privilégio de ouvirem a voz de Deus, de ouvirem Deus falar, e Jonas é uma dessas pessoas que tem o privilégio. Quando diz o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas, está dizendo que Deus, o Espírito Santo de Deus, vai ao encontro de Jonas, se revela a ele e fala com ele. Isso não acontecia com todas as pessoas, eram pouquíssimas pessoas. Já no Novo Testamento, nós temos Jesus dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8 aos seus discípulos: vocês vão receber poder, porque ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Atos capítulo 2, ao cumprimento da profecia que foi revelada ao profeta Joel, no capítulo 2 também, no Antigo Testamento, aonde dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre todos aqueles que crescem, todos aqueles que buscassem ao Senhor, teriam agora o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em suas vidas. E isso acontece conosco no momento em que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em nós. É a presença de Deus habitando em nossas vidas. Somos templo, morada, santuário do Espírito Santo de Deus. Mas veja, Jonas é um privilegiado, vem a ele a palavra do Senhor, mas o texto nos diz que Deus então disse que ele fosse à cidade de Nínive, pregar para Nínive, pregar para aquela cidade, porque diz o texto aí que a malícia daquela cidade havia subido até Deus, mas o versículo 3 diz que ele se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas tinha os seus motivos, porque ele sendo hebreu e a grande cidade de Nínive era uma cidade inimiga do povo hebreu, era uma cidade de pessoas que não gostavam, né? Haviam sofrido por causa daquele povo, e era um povo mau, era um povo de coração mau, era um povo realmente violento. Só que quando Deus vai até Jonas e diz, vai e prega para aquela cidade, Deus estava dando a ele uma missão. E aí nós podemos fazer um paralelo hoje com a missão que nós temos de sermos testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo muitas vezes que persegue os cristãos, nesse mundo muitas vezes até violento contra aqueles que pensam diferente, nesse mundo que muitas vezes nos ataca, nos critica, que muitas vezes zomba da nossa fé, mas nós somos chamados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, veio a nós a presença do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho, testemunhas da mensagem de salvação, de arrependimento. E essa é uma responsabilidade agora não apenas dos profetas, dos líderes, dos pastores, dos missionários, mas de cada um que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. De cada um que tem o Espírito Santo habitando na sua vida, a responsabilidade de anunciar a mensagem de salvação, anunciar que há perdão, que há graça, que há misericórdia, que há o amor salvador de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que muitas vezes são os que nos confrontam e são os que nos perseguem. Mas essa deve ser a nossa postura, a nossa atitude diante de um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E a nossa postura não é sermos inimigos do mundo, pelo contrário, é sermos aqueles que levarão a mensagem de salvação para esse mundo. E era essa a responsabilidade que Jonas tinha. Mas ele, como eu disse, tinha os seus motivos, estava talvez em crise, né? Depois, se você não conhece, leia, né, os 4 capítulos, é bem curto. Você vai ver que Jonas, depois, lá no capítulo 4, ele vai dizer a Deus, né? Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sabia que isso podia acontecer. Eu sabia que esse povo podia ser salvo, podia se arrepender. E ele não queria que acontecesse isso. Ele queria que a justiça de Deus descesse sobre aquele povo e destruísse aquele povo. Mas faltou a ele lembrar, talvez, ou não é lembrar porque ele conhecia, mas faltou a ele aceitar que a justiça de Deus, ela se baseia também, não apenas na justiça, mas na misericórdia, no amor de Deus, na graça, na compaixão de Deus. Jesus ensinou muito sobre isso, né? Quando ele conta aquela parábola
dos trabalhadores na vinha, né? Então o pessoal que começa a trabalhar de manhã, outros no meio-dia, outros no final da tarde, e quando vai pagar, todo mundo recebe igual, todo mundo recebe o equivalente a um dia de trabalho. E aí a turma que começou logo cedo vai reclamar, né, com o dono daquela fazenda. Eles dizem: não, mas nós trabalhamos mais. Ele disse: olha, o que eu combinei com vocês foi pagar esse salário aqui por um dia de trabalho. Mas eles começaram depois. Eles disseram: a terra é minha, a fazenda é minha, eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu, eu pago da forma que eu quiser. Jesus ensinando que a graça de Deus é muito diferente dos nossos valores humanos. E não havia ali injustiça, pelo contrário, havia ali uma lição da graça, do amor de Deus que nos é oferecida. Então, Jonas entra em crise, e aí outra coisa que é importante destacar é que quando nós entramos em crise, quando temos as nossas crises, sejam elas por quais motivos forem, se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é fugir da presença de Deus. Não se foge da presença de Deus em hipótese alguma. Não se afasta de Deus em hipótese alguma. Lembre do profeta Elias, entra em crise também, tem a sua vida ameaçada e vai pelo deserto e anda e se distancia e se afasta e termina ali numa caverna. Mas Deus vai ao encontro de Elias. O que é que você está fazendo aí, Elias? Você é profeta, né? Eu tenho muito a realizar pela sua vida. Não se foge da presença de Deus, pelo contrário, se foge para a presença de Deus. O caminho é o contrário, né? O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. É para a presença de Deus que nós temos que fugir. É para o lugar secreto, onde Jesus disse: orarás a teu pai que vem em secreto, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te responderá. É o nosso refúgio, é o lugar onde nós devemos fugir desse mundo tão violento, desse mundo tão corrido, de tantas coisas. Temos que nos refugiar na presença de Deus. Mas Jonas faz o contrário, ele foge da presença de Deus. Quantas vezes nós tentamos, com os nossos argumentos, fugir das responsabilidades, fugir daquilo que a gente às vezes diz: não, mas Deus tem outros profetas, Deus tem outros servos, tem outras pessoas que Ele pode fazer. É verdade. Não só existia Jonas de profeta, mas aqui nós aprendemos outra coisa importante também: o amor, o cuidado de Deus com o seu profeta rebelde, com o seu filho rebelde, que não queria seguir aqui o plano de Deus para a sua vida também. Deus trata não apenas com o povo de Nínive, mas Deus trata com o profeta também. Ao enviar aquele grande peixe, né, que engole Jonas, e depois Deus livra ele daquilo ali, né, depois de 3 dias, como diz aqui, 3 dias e 3 noites. Mas a gente vai ver que a continuação da história é que Deus Jonas vai, prega, o povo de Nínive se arrepende, todo mundo se arrepende, há uma conversão em massa ali naquele lugar, e naquele momento aquela cidade não é destruída, porque eles se arrependeram, buscaram a Deus. Mas Jonas, como eu disse, ele se reclama, ele não gosta disso. O capítulo 4, se você pegar aí, vou ler só o versículo 1, diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O que deixou ele desgostoso e irado foi que o povo se converteu, né? Jonas é um pregador que ele é o contrário de tudo que se pensa, né? Todo pregador se alegra ao ver que as pessoas se arrependem, as pessoas aceitam a sua mensagem. Mas Jonas ficou irado, profundamente desgostoso, diz aí o texto. E aí ele ora, o versículo 2 diz, do capítulo 4, né? Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí Deus diz a ele, versículo 4, disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez
uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda ficou lá vendo se por acaso Deus não mudava de ideia e destruía a cidade, né? Ainda ficou torcendo para dar errado, para que a cidade fosse destruída. Mas nós vemos aqui em Jonas um homem, um servo de Deus que conhecia a Deus, que nós vemos uma pessoa rebelde, uma pessoa que tem dificuldade em aceitar os planos de Deus. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, nós entendemos os planos de Deus, os propósitos dele, mas talvez não como Jonas, que é alguém que, pelo menos, vamos lá dizer que ele foi sincero, né? Embora ele estivesse totalmente errado. Mas ele expressou, né? Ele orou a Deus aqui e ele expressou a sua sinceridade, o que estava no seu coração. Muitas vezes nós nos desviamos das responsabilidades, nós deixamos de fazer as coisas que sabemos que são nossa responsabilidade, deixamos de falar do amor de Deus para alguém, deixamos de ser essas testemunhas do Evangelho de Cristo, de falar daquilo que Deus fez na nossa vida para alguém, negligenciamos o nosso compromisso com Deus, mas às vezes nós somos a gente tem a nossa forma, né, de colocar as nossas desculpas, os nossos motivos de maneira bem sutil e até compreensível, né? Às vezes você fala algo que você acha que é tão justificável que é como se diz, até você acredita que está justificado, que está certo. A gente inventa nossas desculpas, né? Cria uma coisa e outra e a gente mesmo acaba acreditando que aquilo ali está tudo ok, mas não está. Muitas vezes não é, a razão não é justo. E aqui Deus diz a Jonas, é razoável essa tua ira? E nós precisamos muitas vezes observar e refletir em nossas vidas. Será que muitas vezes é razoável o motivo que a gente coloca para não servir a Deus, para não nos dedicarmos ao Senhor como Ele quer, como Ele deseja, como sabemos que temos que fazer, como sabemos que tem que ser? Será que é razoável muitas vezes as queixas, as reclamações, os empecilhos que colocamos, as críticas que às vezes nós fazemos às outras pessoas? Será que tudo isso é razoável? Será que há razão nisso? Será que à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que é a vontade de Deus, nós podemos então dizer, não, é razoável, realmente está de acordo? Jonas não entendeu isso, não quis. Não é que ele não entendeu, ele não quis aceitar. Mas, irmãos, outra coisa interessante nessa história é que Jonas era o homem que conhecia a Deus. Quando o capitão do navio chega até ele e pergunta, né, sobre ele, de onde ele era, qual era a ocupação dele, aí é interessante que ele vai e diz, né, eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus que criou os céus, criou a terra, criou o mar. E aí diz que aqueles homens temeram mais ainda. Como é que o homem acaba de declarar que era um servo do Deus, que era dono de tudo, que criou os céus, a terra e o mar, e o homem está tentando fugir da presença desse Deus. Mesmo aqueles homens pagãos que tinham lá os seus deuses, vários deuses, falsos deuses, mas aqueles homens tinham entendimento. Eu olho para esse texto e eu fico olhando, os crentes aqui eram os pagãos, e não o profeta. É o contrário aqui. Porque quem tem a atitude de crente, a atitude de servo de Deus, não é o profeta, são os pagãos. Veja que eles se preocupam e eles começam a jogar as cargas, o que com certeza cargas de valor que se carregava ali, e eles começam a jogar tudo tentando salvar as vidas de todos ali. E vai lá, o capitão do navio vai e fala com Jonas. E aí depois eles lançam sortes, né, e a sorte cai sobre Jonas. E o que é interessante é que Jonas diz a eles, né, olha, me lancem no mar e tudo vai se acalmar. E eles não fazem isso de imediato. Se você observar a história, vai mostrar aí que eles continuaram remando. Eles se negaram a jogar Jonas no mar. Eles tiveram cuidado pela vida dele, eles se importaram com a vida dele. Aí é onde eu digo, quem é o crente nessa história aqui? São os pagãos, não é o profeta. Porque eles se importaram com a vida de Jonas. E Jonas não estava nem aí para eles. Jonas estava dormindo no porão do navio.
consciente, sabendo claramente que tudo o que estava acontecendo era por causa da sua desobediência, da sua rebeldia. É tanto que quando os homens chegam ali, ele diz: olha, eu sei qual é a solução, é só me jogarem no mar e está tudo resolvido. Jonas sabia por que estava acontecendo tudo aquilo. E aí, o texto diz que depois, o versículo 13, né, ele diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles queriam fazer de tudo para salvar todas as vidas, inclusive a de Jonas. O versículo 14 vai dizer: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Agora os homens pagãos deixam de orar aos seus deuses e vão orar ao Senhor, Deus. Estão orando a Deus. E eles chegam a dizer: olha, não faça cair sobre nós o sangue desse homem, quanto a nós. Eles estão dizendo: olha, em relação a nós, ele é inocente. Veja que até nessa afirmação deles, há uma importância deles com a vida de Jonas. Porque eles poderiam dizer: olha, não faça cair sobre nós o sangue desse homem, agora ele fez por merecer, né? Agora ele é culpado, problema dele, ele não se importou com a gente, então antes ele do que nós. Eles poderiam dizer isso, e também não estariam muito errados se dissessem isso, mas veja o que eles dizem, né? Quanto a nós, ele é inocente, ele não fez nenhum mal. Até isso eles destacam na oração deles. E aí eles clamam ao Senhor, e o texto diz que, né, esse capítulo 1 termina dizendo que eles fizeram votos, né, ofereceram sacrifício. Versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Na sua forma, eles eram pagãos, mas do seu jeito ali, eles temeram extremamente ao Senhor e fizeram votos. Alguém já disse, eu vi alguém pregando sobre essa história de Jonas uma vez, dizendo: Jonas, ele, mesmo na sua rebeldia, as pessoas estavam se convertendo, desde o barco ali, já tinha pessoas se convertendo ao Senhor. E aí nós vemos que, aí onde a gente aprende que essa obra não é do profeta, não é do pregador, não é do pastor, do missionário, essa obra é de Deus. E a partir daquela situação ali, mesmo com toda aquela rebeldia de Jonas, mas Deus estava operando no coração daqueles homens. Aqueles homens se arrependem, aqueles homens clamam ao Senhor, eles temem ao Senhor extremamente, eles fazem votos ao Senhor. Aqueles homens tinham uma atitude, como eu disse, os crentes na história eram eles, não era Jonas. Jonas estava totalmente o contrário. Então, nós aprendemos aqui o quanto nós temos que nos importar com as vidas das pessoas. Aprendemos com esses homens pagãos o quanto cada vida é preciosa, o quanto cada vida precisa ser preservada, e nós temos que nos esforçar para salvar, para resgatar cada vida que está ao nosso alcance, cada vida que está ao nosso redor. Aqueles homens não desistiram de Jonas. Eu devia estar dizendo o contrário, né? Jonas não desistiu dele, Jonas o profeta do Senhor, mas eles não desistiram de Jonas. Deus não desistiu de Jonas em momento algum. Deus esteve, como eu falei há pouco, Deus esteve em todo momento realizando o seu plano de salvar aquele povo de Nínive, mas também estava cuidando e trabalhando na vida de Jonas para ensiná-lo que ele deveria agir diferente, que ele deveria ser uma pessoa que pensasse diferente. Se ele aprendeu ou não, não sabemos, porque o capítulo 4 vai concluir com Deus falando ali com Jonas e dando uma lição ao profeta. Mas nós sabemos o quanto Deus cuidou e o quanto Deus trabalhou na vida do seu profeta, do seu servo, né, para que ele fosse transformado, para que aquele coração fosse quebrantado, para que aquele coração pudesse aprender com tudo que ele passou ali, o quanto Deus é o Deus que ele falou que ele conhecia, um Deus misericordioso,
um Deus cheio de graça, de amor, um Deus que é rico em perdoar. Então nós aprendemos o quanto nós precisamos também ter um coração quebrantado, um coração que se importa com as outras vidas. Aprendemos que temos esse privilégio, né? A gente lê aqui o texto, o livro começando: veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor até você, veio a palavra do Senhor, e essa palavra, ela veio, revelou-se a você, e ela habita na sua vida. É o Espírito Santo do Senhor que falou lá com Jonas. Ele fala, não só fala, ele habita hoje em cada um de nós, e ele habita em nós, para que sejamos testemunhas do seu evangelho, do seu amor, de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Essa é a nossa missão. Deus espera e Deus clama, Deus vem ao encontro de cada um de nós, de cada um dos seus filhos, para que possa ir à sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, ir a esse mundo e levar a mensagem de salvação, a mensagem de perdão, a mensagem de amor. Então que nós possamos aprender com essa história do profeta Jonas, que nós temos um grande privilégio. O Senhor se revelou a nós em nossas vidas, e Ele agora espera que cada um de nós leve essa presença dEle, esse amor dEle a outras vidas. Que possamos aprender que nos momentos de crise na nossa fé, crise na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nesses momentos, não se foge da presença do Senhor. Como eu disse, é o contrário, foge-se para a presença do Senhor. Se Jonas tivesse, como ele vai depois orar a Deus no começo: Senhor, eu não entendo, mas eu quero entender por que esse povo, porque talvez o desenrolar da história fosse diferente. E ele mesmo admite quando ele ora lá no capítulo 4. Por isso que eu me adiantei e fugi, né? Por isso que eu quis fugir, porque eu sabia, ele conhecia a Deus, eu sabia como é que o Senhor faz, como é que o Senhor age. Então que nós possamos aprender a fazer o contrário. Nas nossas crises, eu vou fugir para a presença do Senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas Deus tem a resposta, Deus tem a solução, e como a gente diz, até no silêncio Ele nos fala. Então que essa possa ser a nossa atitude. Vamos orar para a gente concluir, pedir que todos fiquem de pé. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Senhor, obrigado, porque o Senhor veio até nós, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor veio até nós um dia, nos encontrou, nos resgatou de uma vida que estava perdida, que estava sem rumo, que estava sem esperança, mas nos resgatou e nos trouxe para a Tua presença. Ó Deus, nós queremos Te pedir, Pai, que possa nos fortalecer, para que a cada dia a nossa busca, para que mesmo nos momentos de crise a nossa fuga, o nosso refúgio, a nossa corrida seja para os Teus braços, para a Tua presença. Que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor, que nós possamos cada vez mais também, Pai, colocar a nossa vida em Tuas mãos, para nos dispormos, para ter cada dia mais a disposição de levar a outras pessoas uma palavra de amor, de graça, de perdão, de salvação, de compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, com as pessoas com as quais nos relacionamos, com as pessoas que estão ao nosso alcance. É responsabilidade de cada um de nós, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, que o Teu Espírito Santo cada dia nos encha, para que possamos estar anunciando a Tua salvação, o Teu amor para as outras pessoas. Nos abençoa, ó Deus, em cumprir os Teus propósitos em nossas vidas, e abençoa também agora a escola bíblica, onde estaremos aprendendo um pouco mais da Tua palavra, que tudo seja guiado, direcionado pelo Teu Espírito Santo. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos para as nossas classes. Deus abençoe a todos.